e voltamos falando do Flamengo, que levou a Supercopa em cima do Botafogo, venceu por 3-1 com um show de Bruno Henrique e companhia lá no Mangueirão. Um jogo muito prejudicado pela chuva, é verdade, a partida ficou paralisada por mais de uma hora, mas o Flamengo superou isso e as adversidades para levar um time dominante. Foi muito bem a equipe do Felipe Luiz e conseguiu este primeiro título de 2025. Vocês gostaram da enquete? Você gostou, Brena? Gostei muito, achei ela dá bastante discussão, mas o que eu gostei mais assim, é que hoje a gente está falando da final da Supercopa e principalmente a gente está falando não de Neymar, né? Porque entrou uma imagem aí do Neymar. Daqui a pouco, hein? Tá apressado. Ele quer tanto jogar que ele tá apressado, mas daqui a pouco ele chega. E assim, eu fico feliz porque aqui o programa é de primeira e a gente trouxe de primeira tudo que está acontecendo hoje, né? Botafogo desesperado atrás de um treinador se perdesse a Supercopa, está atrás do Tite. O jogo ia ter chuva antes ou depois? Teve durante. Então a gente já previu tudo. A gente já estava aqui já dando todo o que ia acontecer, né? Deixa eu dar um bastidor só dessa história da chuva. Claro que primeiro tem que dar parabéns ao Flamengo. O Flamengo jogou uma grande partida, é um grande trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é o primeiro técnico desde Jorge Jesus a ter mais títulos do que derrotas. O Jorge Jesus ganhou 5 títulos. Uma derrota só do Felipe Luiz para o Fluminense. Jorge Jesus teve que parabenizar o Flamengo pelo título da Supercopa, Sim. O terceiro título da Supercopa. A Supercopa é um torneio festivo de início da temporada nacional. A chuva que a gente está vendo ali, que a gente está vendo os melhores momentos. Olha o aguaceiro que caiu, gente. Isso aí já é o primeiro gol que o Bruno Henrique marca de pênalti depois que ele sofre um pênalti do Lucas Alter. A gente vai acompanhando aqui esses melhores momentos e a gente vai conversando aqui enquanto isso. Tem um bastidor muito forte que é o seguinte. Primeiro, por que o jogo foi para Belém? Por uma pressão do governador Helder Barbalho, que já queria levar para Belém no ano passado. Né? Belém queria, porque Belém é sede da Copa, e queria levar a Supercopa. Desde o ano passado queria levar, porque o Mangueirão foi reformado, golaço do Bruno Henrique, foi reformado no ano retrasado. O novo Mangueirão queria ser sede da Supercopa do ano passado, perdeu a sede para o Mineirão. Não está no regulamento que tem que ser em Brasília, tanto que no ano passado foi no Mineirão e foi em Cuiabá em 2022. O Helder Barbalho fez força e o Edinaldo Rodrigues, entre aspas, pagou o pedágio e levou o jogo para Cuiabá. Cara, a partir do momento que ele foi para Cuiabá, coincidiu com o fato de o Ronaldo ter dito que quer ser candidato à presidência da CBF. Isso criou uma crise. Como o Ronaldo lançou a candidatura no Jornal Nacional, isso criou uma crise momentânea entre CBF Esse é o terceiro gol do Flamengo, do Luiz Araújo, que entrou durante a partida. Erro do Lucas Alter de novo, o Luiz Araújo faz o gol retomando a bola no ataque. E daqui a pouco a gente vai ver o gol do Patrick de Paula, que foi o gol de honra do Botafogo. Criou-se uma crise entre CBF que ameaçava, não. A CBF não ameaçava, mas nos bastidores muita gente dizia: o Edinaldo tá bravo com a Globo por causa do Ronaldo e vai mudar o horário do jogo. Cara, devia ter mudado. Porque se você sabe, na sexta-feira, Matheus Raimundo entrou aqui, a gente perguntou para ele: o jogo vai ser antes da chuva ou depois da chuva, como se marca compromisso em Belém? E ele falou: olha, vai ser bem na hora da chuva. Se o jogo tivesse começado às 6 da tarde, tinha tido o Luciano Huck direitinho, no outro horário, não tinha adiado coisa nenhuma, não tinha ficado 1h15 com gente tomando chuva no estádio. Veja que o jogo em Belém foi um sucesso. Porque apesar de R$ 180 a meia entrada para arquibancada, o ingresso mais barato, todos os ingressos colocados à venda foram vendidos. É impressionante. Foi um sucesso. Tem até a versão da música da Joelma. Eu vou tomar um tacacá? Não. Supercopa no Pará. A Joelma cantando, é Supercopa no Pará. Minha Belém tá em festa. Enfim, como é que é a letra da música da Joelma? Faltou cantar no ritmo, PVC. Só era pra ser... Eu tô recitando, não tô cantando. Só era pra ter o jogo na hora certa. Porque como cantou Milton Nascimento em Notícias do Brasil, a novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais que qualquer zona sul. Se tivesse marcado o jogo às 6 da tarde, não tinha nenhum problema. E todo o problema vem dessa mistura de questões políticas que eu relatei.
E não era nada difícil prever, né? Muito pelo contrário, era algo que era muito claro, que iria só olhar a acontecer. meteorologia. Dava para evitar muito fácil. Alicia, você falando desse Flamengo, que muita gente pensou, olha, o Flamengo apareceu, sim, já mostrou um cartão de visitas agora nesse início da temporada, o time do Felipe Luiz, e acho que passa um recado, né? Olha, chegamos em 2025 e chegamos fortes. E não deveria ser surpresa, né, Luísa? Porque o elenco do Flamengo sempre foi muito forte. O Flamengo acabou ficando fora das principais disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado, porque ficou boa parte do ano sendo muito mal treinado pelo Tite e sofreu também com 30 lesões. O Flamengo viveu uma crise no departamento médico, uma epidemia de lesões, né? Em determinado momento, praticamente todo o setor ofensivo do Flamengo estava ao mesmo tempo no DM. Alguns jogadores que, inclusive, ainda nem voltaram, como é o caso do Pedro, que deve retornar só em junho. E aí o Arrascaeta, o Dela Cruz passou muito tempo lesionado, o próprio Vinha. Então, o Flamengo ficou sem vários jogadores importantes e mal treinado. A partir do momento que o Felipe Luiz chegou, o time se acertou de uma maneira muito rápida. Só que como ganhou a Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro praticamente já não havia mais chances e o Botafogo tomou todo esse protagonismo, de repente o Flamengo saiu um pouco do holofote, né? Virou Botafogo, 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 depois daquela coisa em torno do Corinthians, né? Que tinha terminado, vinha muito mal e terminou o ano muito bem, e o Flamengo ficou um pouco de lado. Mas o que acontece, e o que a gente viu muito claramente na partida de ontem, é um time muito entrosado, e um time com entendimento tático e uma confiança no seu treinador muito grande, que deu oportunidade para esse cara aí brilhar. Né? O Bruno Henrique, vale a gente lembrar, teve próximo de sair do Flamengo, interesse inclusive do Palmeiras, teve seu contrato renovado, salário alto, o Flamengo investiu na manutenção desse jogador, depois dele voltar de uma lesão muito séria, e está aí colhendo os frutos. Né? Bruno Henrique, Arrascaeta, muito dessa espinha dorsal do Flamengo, né, ainda ali nessa coisa do Jorge Jesus, da qual, né, uma fonte na qual o Felipe Luiz bebe muito, continua presente nesse Flamengo. O que faltava era ter uma estabilidade, poder contar com todos os seus jogadores e ter um bom treinador, que aparentemente tudo indica o Flamengo tem. É cedo para a gente falar do Felipe Luiz, são só 18 partidas treinando um time profissional, mas esse time profissional é o Flamengo, né, onde a pressão é talvez a maior possível. E esse time conquistou os 2 títulos que ele, Felipe Luiz, de fato disputou. Não dá para colocar o Campeonato Brasileiro nessa conta, porque quando ele chegou já era tarde. Então, nas 2 oportunidades que ele teve, ele foi muito bem, né? E ele foi exigido. Nas partidas contra o Corinthians, teve diversos momentos em que a gente viu a mão do Felipe Luiz, e ontem a mesma coisa. E o que a gente vê no Botafogo é um time sentindo muita falta das peças que perdeu. Sentindo muita falta, né, do Bastos na defesa, né, que ainda não voltou, sentindo a falta do Adrielson para entrar, porque o Walter realmente não foi bem no jogo, e sentindo, obviamente, a falta do Almada e do Luiz Henrique, não são reposições à altura. Então, é muito cedo na temporada, Supercopa não determina o resto do ano, mas pelo que a gente viu o Flamengo jogar, especialmente nesse gramado, nessa situação de jogo, é para todos os rivais ficarem, sim, muito preocupados, porque o Flamengo vai ser, como costuma ser todo ano, desde que se reestruturou financeiramente, favorito a tudo que disputar, um dos favoritos a tudo que disputar. Ontem isso ficou muito claro, e ficou muito clara a estrela do Bruno Henrique, né? Que jogador! Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson são realmente jogadores muito diferenciados que o Flamengo tem hoje no seu elenco. São muito diferenciados e quando o coletivo funciona com um time tão bem treinado, aí as individualidades aparecem ainda mais. O Bruno Henrique foi o rei da Supercopa, marcou 2 gols, ainda sofreu um pênalti e agora ele se isolou, junto com o Arrascaeta, é o jogador com mais títulos na história do Flamengo. Tem 14 títulos, superando um trio que tem Zico, Júnior e Gabigol, que tem 13 títulos. Então, André Hernan, isso me chama muita atenção, como o Bruno Henrique, que, como a Alicia falou,
Teve até a possibilidade de deixar o Flamengo, teve proposta do Palmeiras, o Galo tentou bastante também, foi um acerto a permanência dele. E outro também que apareceu muito bem ontem, o Wesley, né? Esse aí, o próprio Felipe Luiz falou, olha, em junho ele vai escolher onde vai jogar, porque vem fazendo a diferença, já foi eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro e vem sendo protagonista dessas conquistas recentes com Copa do Brasil e também agora na Supercopa. E assim, ó, o Bruno Henrique, a gente, né, falando aqui muito da negociação ou do interesse do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro queria muito a contratação do Bruno Henrique. Era um pedido do Cuca. Sabia-se assim da questão salarial, que o Bruno Henrique hoje ganha um salário muito alto no Flamengo, mas o que a gente cansou de falar aqui no De Primeira é que o Bruno Henrique não iria forçar a saída. Por quê? Porque ele tem uma história espetacular e que está se confirmando agora, né? Uma história de 14 títulos não é para qualquer um. Então o Bruno Henrique sabia que tem muita moral com o Felipe Luiz, sabia que era uma proposta vantajosa para ele, Bruno Henrique, mas ele não iria forçar a saída por causa da história que ele tem no Flamengo. Então, assim, o Palmeiras também tentou contratar lá atrás e foi quando teve a renovação de contrato com o Flamengo. E até muita gente, na época, falava, como é que o Flamengo me renova com o Bruno Henrique por 3 anos? O Palmeiras entendeu na época que estava sendo usado porque sabia que o Bruno Henrique ia acabar renovando com o Flamengo. Mas numa última cartada tentou um contrato de 4 anos com o Bruno Henrique. Foi a última cartada que o Palmeiras deu e aí teve a renovação do Flamengo por 3 anos. E muita gente reclamava assim, falando, como é que vai renovar com o Bruno Henrique? Será que ele ainda dá conta? Então o Bruno Henrique não só foi importante na reta final da Copa do Brasil, como já começa o ano com título. Então é um jogador que está valorizado e se valorizando mesmo com toda a história que ele tem no Flamengo. Deixa eu só colocar relativizar não, ponderar sobre a história dos títulos, assim como o Dudu e Rony, que tem só um título a menos que o Ademir da Guia, e é importante porque é um número absoluto, a informação está certa. É só importante ponderar, porque assim, quem é o maior ídolo a gente pode responder na enquete. O Bruno Henrique e o De Arrascaeta são os mais vencedores. Mas o Bruno Henrique e o Arrascaeta jogam a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Zico e Júnior ainda pegaram um arrestinho ali. A Libertadores todo ano, porque na época só jogava o campeão brasileiro e o vice, ou o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. A Supercopa, torneios que não existiam. Então, é muito importante, de fato, o número é objetivo. Parabéns ao Bruno Henrique e ao De Arrascaeta. Só estou colocando que Zico e Júnior têm um título a menos, com menos possibilidade de títulos, porque aqui não está considerando o Taça Guanabara, não está considerando o Ramon de Carranza, nós estamos considerando títulos oficiais de estadual para cima. Sim, era uma outra era, um outro calendário também. E os números, apesar de eles serem absolutos, não representam também necessariamente uma idolatria, né? Vários outros pontos entram para um jogador ser ídolo. Tanto que o Zico, por favor, não está nessa enquete, senão os flamenguistas iam me matar. Zico é religião, Zico é religião. Se alguém coloca o Zico numa comparação com qualquer outro, o pessoal vai me matar. A frase maravilhosa dos rubro-negros é: ensinei ao meu filho que se comemora o Natal na minha casa todo dia 3 de março, de que nasceu Deus, Zico. Exato. O Natal é comemorado no dia do aniversário do Zico, né? Pra gente entender essa proporção. É igual tem lá na Argentina, né? Em Rosário, a igreja maradoniana. Sim. Que eles vão lá para rezar para Maradona. É verdade. Deus. Deus. Agora, os mais atentos observaram ali, PVC, no uniforme do Flamengo, que não estava o patrocinador, o Pixbet. Porque acontece o seguinte, isso é um dado importante. Muita gente ontem me mandou mensagem, mas por que aconteceu isso? A Pixbet não entrou na última lista das bets liberadas pela Secretaria da Fazenda? Entrou. A Pixbet está liberada, como a Esportes da Sorte acabou entrando também, está liberada. Então, por que entrou Flabet? Porque quem opera a Pixbet, quem opera a Flabet é uma marca que vai ser operada pela Pixbet, que é parceira do Flamengo. Então entendeu-se, por uma questão de estratégia, que num jogo dessa visibilidade, o melhor cenário seria inscrever na camisa no peito Fla.bet, que é, na